Velha indefesa é roubada por gangue, mas Ronaldo salva o dia. As ruas de Lisboa estavam silenciosas enquanto o sol começava a descer lentamente, lançando uma luz dourada sobre os caminhos de paralelepípedos. O dia tinha sido longo e os pés cansados de Maria doíam a cada passo cuidadoso. Ela apertou a pequena bolsa com força contra o peito, não por medo, mas por hábito. Ela morava nesta cidade há mais de 70 anos. Ela tinha visto sua beleza, suas mudanças, sua gentileza e sua crueldade. As ruas que antes pareciam seguras agora tinham um peso diferente, um peso que ela não conseguia nomear. Maria nunca foi rica, mas sempre foi independente. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento em cima de uma padaria, com dias cheios de rotina, visitas ao mercado, tardes tranquilas na varanda, pequenas conversas com os lojistas que a conheciam há décadas. Mas ultimamente, o mundo começou a sentir mais frio. As pessoas passaram correndo por ela sem olhar duas vezes. Estranhos já não ofereciam ajuda quando ela lutava com as malas. Ela havia se tornado algo que a cidade tinha aprendido a ignorar. Esta noite, enquanto voltava da farmácia para casa, com um leve frio no ar, ela sentiu de novo aquele desconforto. Uma presença. Uma sombra movendo-se em sintonia com a dela. O aperto de Maria em sua bolsa aumentou enquanto sua respiração acelerava. Ela não se virou. Ela havia aprendido há muito tempo que o medo só os tornava mais fortes. Então uma voz. Boa noite, avó. Ela parou. A voz era muito perto, pingando algo que fez seu estômago embrulhar. Lentamente, ela se virou. 3 homens estavam atrás dela. Jovens, rostos meio escondidos sob moletos com capuz, olhos muito afiados, seus sorrisos muito fácil. Maria sentiu seu pulso libra nos ouvidos dela. Ela deu um pequeno passo para trás. Por favor, eu não tenho muito. O mais alto dos 3, um homem com uma cicatriz fina na bochecha, sorriu. Isso não cabe a você decidir. Sua mão disparou, agarrando a alça da bolsa dela. Maria segurou. O corpo dela era velho, mas seu espírito não é fraco. Deixe ir, ela engasgou, recuando com tudo o que ela tinha. Outro homem, mais largo, de aparência mais cruel, empurrou ela. Maria tropeçou, seu corpo frágil batendo no pavimento frio. O choque causou dor nos joelhos e nas mãos enquanto raspavam a pedra áspera. A bolsa era rasgada do alcance dela. Ela assistia impotente enquanto os homens vasculhavam tudo, rindo das notas amassadas, jogando de lado seus recibos, as chaves de casa, seus fotografia. Uma foto pequena e desbotada de seu marido, a única que lhe restava dele. O homem com a cicatriz pegou, zombando. O que é isso? Maria estendeu a mão para pegá-lo, sua voz embargada. Por favor, não. Ele rasgou ao meio. Algo dentro de Maria estilhaçado. Ela não se importava com o dinheiro. Ela não se importava com a bolsa. Mas isso era algo que ela poderia nunca mais volte. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava pegar os pedaços rasgados, sua respiração saindo em suspiros superficiais e irregulares. Os homens sorriu, sua diversão afiado, impiedoso. Então, um deles chutou a bolsa dela, espalhando os últimos pertences dela pela rua. Eles se viraram para sair, suas vozes descuidado, vitorioso. E então, eles parou. O riso morreu. Maria, ainda no chão, segurando a fotografia rasgada nas mãos, sentia isso também. O mudança no ar. O presença. Uma nova voz cortou o silêncio. Baixo. Calma. Inabalável. Peg. Maria olhou para cima. E eles também. Parado a poucos metros de distância, emoldurado pelo brilho fraco das luzes da rua, estava um homem. Alto. Poderoso. Sua expressão era ilegível, mas seu olho escuro, frio, penetrante estavam presos à gangue, seu corpo completamente imóvel. Cristiano Ronaldo. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, o homem com a cicatriz sorriu, embora estivesse mais tênue agora, cercado de incerteza. Olhe isso, disse ele, cutucando o amigo. A própria lenda. O quê? Você quer um autógrafo? Ronaldo não piscou. Ele deu um único passo à frente. Ou disse, Peg. Sua voz ainda estava calma. Mas não há dúvidas sobre o aviso abaixo dele. O sorriso malicioso de Scar vacilou. Seu amigo, o mais amplo, mudou desconfortavelmente. Cara, vamos embora, murmurou o menor. Scar se voltou contra ele, sibilando baixinho. Você está brincando? Ele é apenas um cara. Ronaldo deu mais um passo em frente. Havia sem hesitação em seus movimentos. Sem raiva. Apenas certeza. Os dedos da cicatriz contraiu-se ao seu lado. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e nos dizer o que fazer? Sua voz era mais alta agora, desesperado para recuperar o controle. A expressão de Ronaldo não mudou. Mas seus olhos seguravam algo que fez Scar congelar. Então, lenta e deliberadamente,
Ronaldo inclinou a cabeça, só ligeiramente. Um desafio silencioso. Cicatriz, respiração presa. Porque ele percebeu algo tarde demais. Ronaldo não estava perguntando. O ar engrossado. O momento se estendeu. Então cicatriz se moveu. Não para a frente. Para trás. Apenas 1 centímetro. Apenas o suficiente. E foi isso. Isso foi o fim disso. No momento em que ele se afastou, ele já havia perdido. Scar sabia disso. E Ronaldo também. Atenção quebrado. Sem outra palavra, Scar se abaixou e pegou a fotografia. Seus dedos tremiam quando ele colocou os pedaços rasgados de volta no chão na frente de Maria. A respiração de Maria ficou presa. Ela não esperava isso. Ela olhou para Ronaldo, com os lábios entreabertos, mas ele ainda os observava. Ela não. Eles. Scar engoliu em seco, olhando para sua tripulação. Terminamos aqui, ele murmurou. Então, simplesmente assim eles se foram. No momento em que seus passos desapareceram ao longe, Maria soltou uma respiração instável. Ela se virou para Ronaldo, ainda atordoada, com o coração batendo em seu peito. Ele já estava se abaixando, recolhendo cuidadosamente os pedaços rasgados da fotografia. Seus dedos, fortes, mas gentil, pressionou-os juntos, alisando as bordas como se de alguma forma desejando que eles consertem. Então, sem dizer uma palavra, ele os entregou a ela. Maria olhou para ele, seus velhos olhos amplos, procurando. Eu não entendo, ela sussurrou. A voz de Ronaldo era mais silenciosa agora, mais suave. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Maria sentiu algo quebrar dentro dela. Não por medo, mas do peso de sendo visto. Seus lábios tremiam. Eles levaram tudo. O olhar de Ronaldo escureceu. Não, ele disse, sua voz como pedra. Eles não fizeram. Maria prendeu a respiração. Porque havia algo em seus olhos agora, uma promessa. E de alguma forma, ela sabia. Isso ainda não acabou. Os dedos de Maria tremiam enquanto ela agarrava os pedaços rasgados da fotografia. Ela podia sentir as arestas onde ele havia sido rasgado, o peso do momento pressionando seu peito como uma pedra pesada. Ela olhou para Ronaldo, sua expressão ilegível, mas sua presença imóvel. Ele estava ereto, seus olhos escuros examinando a rua vazia como se quisesse ter certeza de que os homens realmente haviam partido. Mas havia algo outro em seu olhar, algo que lhe dizia que isso não estava terminado. Maria engoliu em seco, tentando firmar a voz. Você não deveria ter feito isso. A cabeça de Ronaldo inclinou-se ligeiramente, seu olhar voltando para ela. Por quê? Ela soltou um suspiro trêmulo. Porque eles são perigosos. Uma batida de silêncio. Então, sua mandíbula se apertou. Eu também sou. A respiração de Maria engatou. Não havia bravata em sua voz, nenhuma ameaça vazia. Apenas certeza. Ela olhou para ele, tentando reconciliar o homem diante dela com a lenda do futebol que ela tinha visto nas telas de televisão. O homem que o mundo adorava. O homem que o povo venerava pelo seu talento, pela sua disciplina, pelas suas vitórias. Mas este não era o Ronaldo que eles conheciam. Isso foi algo outro. Algo mais frio. Algo que lhe disse que aqueles homens tinham cometido um erro. Ela hesitou. Eles levaram tudo. Meu dinheiro, minhas chaves, a voz dela rachado. O anel do meu marido. Ronaldo todo o corpo ficou imóvel. Seus dedos se curvaram em torno da fotografia, os nós dos dedos brancos. Era a única coisa que me restava dele. Ela mal conseguia dizer as palavras sem que sua voz falhasse. A ideia de nunca mais segurar aquele anel, de perder aquele último pedaço físico do homem que ela amava, parecia uma segunda morte. Por um longo momento, Ronaldo não disse nada. Então, lentamente, ele exalou. Eles ainda estão na cidade, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Maria franziu a testa. Como você sabe? Ele encontrou o olhar dela. Porque os homens gostam disso? Sua voz era calma, mas o aço por baixo era inconfundível. Eles não correm. Eles não acham que precisam. Maria estremeceu. Ronaldo virou-se, a sua postura mudou, o seu corpo enrolado com energia silenciosa. Espere, ela gaguejou, agarrando a manga dele com seus dedos frágeis. Onde você está indo? Ronaldo olhou para a mão dela, seu olhar suavizando ligeiramente. Para recuperar seu anel. O coração dela parou. Não, ela disse rapidamente. Você não precisa. Dê-lhe olhos escurecidos. Eu faço. Maria sentiu algo mudança no ar. Não há como pará-lo. Nenhum raciocínio com qualquer força se enraizou dentro dele. Ele já se foi, mesmo quando ele estava diante dela. E antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, ele se virou e foi embora. Os passos de Ronaldo eram firmes, a respiração controlada. Sua mente não estava no futebol. Não em contratos, endossos ou nos milhões de pessoas que seguiram cada movimento seu.
Neste momento, havia apenas um objetivo: encontros. E fazê-los lembrar o nome dele. As ruas de Lisboa eram diferentes à noite. A energia da cidade se transformou em algo mais escuro, mais silencioso, cheio de sombras e conversas sussurradas. Mas Ronaldo sabia ler as pessoas. Ele sabia como veja padrões. Eles eram arrogantes. Eles riram enquanto destruíam os pertences de uma senhora idosa. Eles não estariam se escondendo. Eles seriam comemorando. E isso significava que eles tinham que ser em algum lugar perto. Ele se movia pelas ruas, seus olhos aguçados examinando cada beco, cada esquina. Ele ignorou os olhares dos pedestres que o reconheceram, mas estavam muito intimidados para se aproximar. Eles podiam sentir isso. A energia ao seu redor. Ronaldo não estava apenas andando. Ele estava caçando. E então, ele os encontrou. Um bar mal iluminado na periferia do distrito. Um lugar que prosperou no anonimato, onde homens como eles iam gastar dinheiro roubado, para beber a sua culpa. A mandíbula de Ronaldo apertou quando ele entrou. O ar estava denso com o cheiro de cerveja velha e colonia barata. Seus olhos trancados neles imediatamente. Os 3 homens estavam sentados no canto mais afastado, com o dinheiro roubado espalhado pela mesa, rindo enquanto bebiam como se já tivessem esquecido o que tinham feito. O homem com a cicatriz, o líder, era mexendo em algo entre os dedos. O anel de ouro. O anel de Maria. Todo o corpo de Ronaldo foi rígido. As risadas à mesa continuaram, alheias. Ronaldo movido. Sua abordagem foi silencioso. Calculado. Quando Secar o notou, já era tarde demais. Uma mão bateu na mesa, duro, sacudindo os copos, espalhando o dinheiro. O riso morreu instantaneamente. Os homens congelou. Lentamente, Secar olhou para cima. E quando seus olhos se encontraram Ronaldo, toda a cor desapareceu do seu rosto. O quarto ficou quieto. Ninguém falou. Ninguém respirou. A voz de Ronaldo era baixo, inabalável. O anel. Secar tentou fingir, tentou esconder a contração nervosa em seus dedos. Que anel? Ele murmurou. Ronaldo o olhar não vacilou. Não vou perguntar 2 vezes. Uma batida tensa passou. Então Ronaldo se mexeu. Era rápido. Preciso. 1 segundo, Secar estava segurando o anel. O próximo, seu pulso estava preso à mesa, o aperto de Ronaldo era como ferro. O copo na mesa tombou, derramando cerveja nas notas roubadas. Cicatriz soltou um suspiro estrangulado, sua mão livre instintivamente alcançando o braço de Ronaldo. Não mudou. Ronaldo apertou seu domínio, seus dedos cavando levemente nos pontos de pressão. Os olhos da cicatriz alargado de dor. O anel, repetiu Ronaldo. Desta vez, houve sem dúvida. Não há espaço para negociação. Secar engoliu em seco. Sua respiração estava irregular, sua confiança foi abalada. Sem outra palavra, ele abriu a mão. O anel de ouro caiu sobre a mesa com um leve tilintar. Ronaldo soltou o pulso. Cicatriz puxou de volta imediatamente, segurando seu braço, os olhos se voltando para sua tripulação em busca de ajuda. Mas seus homens eram congelados no lugar, recusando-se a encontrar seu olhar. Porque eles sabiam. Eles já haviam perdido. Ronaldo pegou o anel, virando nos dedos. Por um momento, ele simplesmente olhou para ele, sua expressão ilegível. Então, sem outro olhar para os homens, ele virou-se e foi embora. Maria estava sentada no mesmo banco onde Ronaldo a deixara, com as mãos frágeis cruzadas no colo e o coração pesado de preocupação. Ela disse a si mesma para ir para casa, esquecer o que havia acontecido, aceitar que algumas coisas estavam acontecendo. Foi para sempre. Mas ela não conseguia se mover. Ela não poderia sair sem saber. E então, ela ouviu os passos. Sua respiração ficou presa. Ela se virou, e lá estava ele. Ronaldo estava diante dela, silencioso, seu rosto ilegível. Então, lentamente, ele estendeu a mão. Maria engasgou. O anel do marido estava na palma da mão dele, intocado, ininterrupto. Lágrimas brotaram de seus olhos. Seus dedos tremiam quando ela estendeu a mão, pegando-o tão suavemente como se fosse feito de vidro. Oh, sua voz falhou. Como? Ronaldo apenas observava ela. Ninguém mais tira de você, ele disse simplesmente. Maria sentiu sua respiração falhar. Porque ela acreditei nele. Ela nunca acreditou em milagres. Mas talvez, apenas talvez, alguém a tivesse encontrado naquela noite. E o nome dele era Cristiano Ronaldo. Maria agarrou o anel com as mãos trêmulas, segurando-o como se temesse que ele desaparecesse. Lágrimas brotaram de seus olhos cansados, o peso do momento pressionando seu peito, deixando-a incapaz de falar. Ronaldo observou-a atentamente, a sua expressão ilegível, a sua presença estável. Ele enfrentou incontáveis defensores, milhares de estádios movimentados, a pressão de milhões de pessoas que esperavam grandeza dele, mas neste momento?
Isso foi algo diferente. Os lábios de Maria tremeram quando ela finalmente encontrou a voz. Oh, eu não entendo. O olhar de Ronaldo caiu para o anel em suas mãos, a faixa dourada refletindo o brilho fraco das luzes da rua. Pertence a você, ele disse simplesmente. Isso é tudo que importa. Maria engoliu em seco, piscando para afastar as lágrimas. Você foi atrás deles, não foi? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele recuou um pouco, seus olhos escuros estudando o rosto dela. Eles não vão incomodar você de novo, ele finalmente disse. Havia sem hesitação em sua voz. Sem dúvida. Maria acreditei nele. Ela olhou para o anel, passando o polegar suavemente sobre sua superfície, como se tentasse sentir o calor do toque do marido dentro dele. Então, ela olhou de volta para Ronaldo. Não sei como lhe agradecer, ela sussurrou. Ronaldo exalou suavemente, sua postura relaxando um pouco. Você não precisa. Maria soltou uma risada suave e sem folgo, balançando a cabeça. Homens como você não aparece apenas para pessoas como eu. Ronaldo sorriu levemente. Talvez mais de nós devêssemos. O coração de Maria se apertou. Porque ele quis dizer isso. Não houve arrogância em suas palavras. Não há necessidade de elogios. Apenas uma verdade simples, que ele esteve lá, que viu e que optei por não desviar o olhar. Ela enxugou os olhos, forçando-se a respirar fundo. Eu deveria ir para casa, ela murmurou. Está tarde. Ronaldo assentiu. Eu vou te acompanhar. Maria hesitou. Você não precisa. Eu sei. E assim, foi resolvido. Ela sorriu, balançando a cabeça, e virou-se para o caminho familiar que levava de volta ao seu pequeno apartamento. Ronaldo caminhou ao lado dela, seus passos quieto, mas certo, sua presença um escudo tácito contra o mundo. As ruas, antes cheias de sombras e medo, pareciam diferentes agora. Mais seguro. Enquanto caminhavam, Maria lançou um olhar para ele. Você me lembra meu marido, você sabe. Ronaldo ergueu uma sobrancelha, divertido. Oh! Ela assentiu, segurando a bolsa com força. Ele também nunca deixou as pessoas andarem sozinhas. Um pequeno sorriso conhecedor apareceu nos lábios de Ronaldo. Homem inteligente. Maria riu baixinho. Ele era. Por um longo momento, caminharam num silêncio confortável. A cidade zumbia ao redor deles, carros passando, o zumbido distante da música dos cafés próximos enchendo o ar. Então, quando chegaram à frente do prédio de Maria, ela parou. Ela se virou para ele, seus olhos procurando os dele. Eu gostaria que houvesse mais pessoas como você, ela disse calmamente. Ronaldo a estudou por um longo momento. Então, ele enfiou a mão no bolso. Maria observou enquanto ele tirava algo pequeno, seus dedos roçando antes de estendê-lo cuidadosamente para ela. O M-medalha. Simples. Não é um troféu, não é um título de campeonato. Mas um que significou algo para ele. Maria franziu a testa. O que é isso? Ronaldo sorriu levemente. Um lembrete. Maria hesitou antes de pegá-lo, sentindo seu peso fresco na palma da mão. Ela olhou para ele, seu coração cheio. Você já me deu muito, ela sussurrou. Ronaldo balançou a cabeça. Não é suficiente. Seus lábios tremiam. Pela primeira vez em anos, ela me senti visto. Verdadeiramente visto. Ela estendeu a mão, colocando sua mão frágil sobre a dele. Obrigado, menino. A expressão de Ronaldo suavizou-se. Ele assentiu. E então, tão silenciosamente quanto havia chegado. Ele se foi. Maria ficou ali por muito tempo, observando a rua vazia, segurando o anel e a medalha perto do coração. Ela nunca acreditou em milagres. Mas talvez, apenas talvez, alguém a tivesse encontrado naquela noite. E o nome dele era Cristiano Ronaldo. Maria ficou na entrada de seu pequeno prédio muito depois de Ronaldo ter desaparecido pela rua tranquila. A cidade ainda zumbia ao seu redor, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu como se estivesse em um mundo que notei ela novamente. Seus dedos se curvaram com força ao redor do anel e da medalha, ambos preciosos de diferentes maneiras. Um deles era um pedaço do seu passado, a última ligação com o homem que ela amou e perdeu. O outro, um lembrete de que a bondade ainda existia. Que as pessoas ainda se importavam. Ela respirou lenta e firmemente antes de finalmente entrar. A escada estava mal iluminada, o cheiro de madeira velha e o leve aroma de pão assado da padaria do térreo enchiam o ar. Ela subiu cada degrau com cuidado, os joelhos doendo a cada movimento. Ao chegar à porta, ela fez uma pausa, olhando novamente para a medalha em sua mão. Ela traçou suas bordas com o polegar, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Um lembrete, ele havia dito. Maria passou tantos anos ficando em segundo plano, tornando-se apenas mais uma velha em um mundo que seguiu em frente sem ela. Mas esta noite, ela foi lembrada de que ela importava. Ela empurrou a porta e entrou em seu apartamento minúsculo, mas familiar.
O espaço estava repleto de lembranças, fotografias antigas, móveis gastos, pequenas lembranças de uma vida que já foi mais plena. Ela caminhou até a pequena mesa da cozinha, colocando cuidadosamente a medalha ao lado da fotografia do marido. Seus olhos se desviaram para as bordas rasgadas da foto. Ela engoliu em seco. Eles tinham rasgado tudo como se não valesse nada. Como se ele era inútil. Seus dedos tremiam quando ela pegou os pedaços, pressionando-os juntos, alisando as bordas como se pudesse eles estarão inteiros novamente. Mas algumas coisas não puderam ser reparadas. Ou assim ela pensou. Porque de repente, seus dedos roçaram em outra coisa. Dela anel do marido. Todo. Ininterrupto. A visão disso enviou uma nova onda de emoção sobre ela. Ela o levou aos lábios, dando um beijo suave no metal frio. Sussurrando uma oração silenciosa de agradecimento. Durante anos, ela pensou que estava sozinho. Que o mundo se esqueceu dela. Que ninguém viria. Mas esta noite, um homem provou que ela estava errada. E isso significava alguma coisa. Talvez, isso significasse tudo. Maria exalou um suspiro profundo e trêmulo, com o coração cheio enquanto colocava o anel suavemente ao lado da fotografia. E então ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. A primeira que ela sentiu em muito, muito tempo. Na manhã seguinte, o mundo continuou como se nada tivesse acontecido. O sol nasceu sobre Lisboa, derramando uma luz dourada nas ruas, aquecendo as calçadas onde as pessoas se movimentavam, prosseguindo com a sua vida cotidiana. Maria acordou com o cheiro de pão fresco vindo da padaria abaixo. Ela sentou-se lentamente, seu corpo ainda dolorido da noite anterior, mas seu coração estava leve. Ela preparou uma pequena xícara de café, parada perto da janela enquanto tomava um gole, deixando os sons matinais da cidade tomarem conta dela. Parecia diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ela tinha. Ela saiu de seu apartamento pela primeira vez em muito tempo sem se sentir invisível. Ela caminhou até o mercado, como sempre fazia, mas hoje, ao passar pela jovem que vendia flores, parou. A garota, assustada, olhou para ela. Bom dia, senhora Chegrita de Politli. Os olhos de Maria percorreram os pequenos buquês, seu olhar pousando em um delicado arranjo de lírios brancos. Ela não comprava flores há anos. Mas hoje ela queria. Ela apontou para o buquê, tirando alguns euros da bolsa. A garota sorriu, embrulhando as flores com cuidado antes de entregá-las. Eles são lindos, não são? Maria assentiu. Sim, eles são. Enquanto ela caminhava para casa, ela manteve a cabeça um pouco mais alta. Ela não era mais apenas mais uma velha na rua. Ela era Maria. E ela tinha uma história para contar. Naquela noite, ela se sentou à mesa da cozinha, com os lírios brancos cuidadosamente colocados em um pequeno vaso. Ela pegou a medalha, passando os dedos sobre ela mais uma vez. Ela pensou em Cristiano Ronaldo. Sobre como o mundo só o via como um jogador de futebol, como uma lenda, como um homem de troféus e vitórias. Mas eles não sabiam. Eles não conheciam o homem que saiu noite adentro para lutar pela dignidade de uma velha. Eles não conheciam o homem que tinha parou quando ninguém mais tinha. Ela sorriu suavemente. Um dia, ela pensou, contaria a alguém. Talvez as crianças que jogavam futebol no beco abaixo. Talvez o garoto da padaria que sempre olhou para Ronaldo com admiração. Ela diria a eles quem ele realmente era. Não apenas o homem que marcou gols. Não apenas o homem que quebrou recordes. Mas o homem que salvou um estranho. Maria exalou, sentindo o calor se espalhar por seu peito. Ela não estava mais com medo. Porque ela sabia. Enquanto houvesse pessoas como ele no mundo, ela iria nunca ficar realmente sozinho.